Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros mártires memória. Primeira leitura. Pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos. Leitura do livro de Baruque 1:2.15-22. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós, resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sob os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito, até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus, procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz, por isso perseguem-nos as calamidades e a maldição, que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou, e entregamo-nos, cada qual, às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses, e praticar o mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 78, 79. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Evangelho. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 10, 13-16. Naquele tempo disse Jesus, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu. Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta a mim escuta, e quem vos rejeita a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No chão sagrado do Brasil, regado com o sangue dos que não negaram a fé, hoje a Igreja celebra com reverência a memória dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, testemunhas vivas da fidelidade ao Evangelho em meio à perseguição e à violência. Homens e mulheres que em 1645 escolheram morrer por Cristo em vez de renegar sua fé. Esta memória não é apenas um tributo histórico, mas uma convocação espiritual,
somos chamados a viver com coragem, a resistir ao mal e a permanecer firmes na verdade, mesmo quando tudo nos convida à fuga ou à indiferença. Um chamado à fidelidade radical, à coragem espiritual e à comunhão com os que, como nós, vivem em tempos de perseguição mais sutis, mas não menos reais. A primeira leitura do livro de Baruque, 1,15-22, é um lamento coletivo, uma confissão de culpa do povo de Israel, uma culpa coletiva. Reflete um povo que reconhece ter se afastado da aliança com Deus. Escrita provavelmente durante o exílio babilônico, essa oração penitencial reflete um tempo de dor, dispersão e arrependimento. Politicamente, Israel havia perdido sua terra e sua liberdade, religiosamente, havia se afastado da aliança com Deus, culturalmente, estava cercado por influências pagãs. O texto é atribuído a Baruque, secretário do profeta Jeremias, e tem como objetivo despertar o povo para a conversão, reconhecendo que a desobediência à voz de Deus trouxe consequências devastadoras. Tem como objetivo despertar o arrependimento e a conversão. A expressão corar de vergonha revela não apenas o peso da culpa, mas a consciência de que a desobediência à voz divina traz consequências históricas e espirituais. A analogia com os mártires é clara. Enquanto muitos se curvavam às pressões externas, eles permaneceram fiéis, mesmo diante da morte. Assim como Israel, também nós, muitas vezes, nos entregamos às inclinações do coração, servindo a outros deuses, o conforto, o ego, o poder, e esquecendo o Deus vivo. O Salmo 78-79 aprofunda esse lamento. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor. É um grito de dor diante da profanação do templo e da humilhação do povo. Os corpos dos fiéis foram lançados aos abutres, sem sepultura, imagem que ecoa o martírio brutal dos cristãos em Cunhaú e Uruaçu, mortos por ódio à fé, no momento da celebração da Eucaristia, durante invasões holandesas no século XVII. O Salmo, provavelmente escrito após a destruição de Jerusalém, é uma súplica por misericórdia, por restauração, por justiça divina. O Salmo clama por misericórdia, por libertação, por perdão. É a oração dos humilhados, dos que não têm sepultura, dos que se tornaram objeto de desprezo. Hoje ele se torna também um clamor por fidelidade, por coragem e por memória viva dos que deram a vida por Cristo. A súplica dos que vivem em um mundo que zomba da fé, que marginaliza os valores cristãos, que ridiculariza a verdade. No Evangelho segundo Lucas 10, 13-16, Jesus lamenta a incredulidade das cidades que testemunharam seus milagres, mas não se converteram. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, lugares que viram a luz, mas escolheram a escuridão. Lucas, médico e discípulo de Paulo, escreve por volta do ano 80 d.C., para comunidades cristãs que enfrentavam perseguições e desafios internos. O objetivo do texto é claro: alertar para a responsabilidade de quem escuta a palavra. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tem como objetivo alertar as comunidades cristãs sobre a gravidade da incredulidade e da indiferença espiritual. A mensagem é clara e direta. A responsabilidade de quem escuta a palavra é grande. Em nossa realidade atual, marcada por distrações e relativismo, o Evangelho nos convida à escuta sincera, à conversão autêntica e ao compromisso com a verdade revelada. Os mártires do Brasil escutaram, acolheram e viveram essa palavra até o fim. Mateus Moreira, ao ter seu coração arrancado, exclamou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento!" Um testemunho que ecoa a fidelidade radical ao Cristo Eucarístico. Historicamente, os mártires de Cunhaú, massacrados em 1645 durante uma celebração eucarística, e de Uruaçu, assassinados semanas depois, foram vítimas de conflitos políticos e religiosos entre católicos portugueses e protestantes holandeses. Mas mais do que vítimas, foram testemunhas. A palavra mártir vem do grego martir, que significa testemunha. Eles não morreram por ideologia, mas por amor a Cristo.
Culturalmente, sua morte marcou profundamente a identidade cristã do Nordeste brasileiro, especialmente do Rio Grande do Norte, onde são venerados como padroeiros da fé e da resistência. Espiritualmente, esses mártires nos ensinam que a fidelidade não é teórica, mas encarnada. Eles nos convidam a viver com coerência, a não negociar a verdade, a não calar diante da injustiça. Em um tempo como o nosso, marcado por relativismo, superficialidade e medo, sua memória é um farol. Eles nos lembram que a fé exige coragem, que o amor a Deus pode custar tudo, mas que vale mais que tudo. Hoje somos chamados a ações concretas, a escutar a voz de Deus com atenção e obediência, como nos exorta Baruque, a reconhecer nossas faltas e buscar conversão, como no Salmo, a viver com autenticidade, como os mártires, mesmo quando isso nos coloca em confronto com o mundo, a valorizar a Eucaristia, como Mateus Moreira, que morreu proclamando sua fé no Santíssimo Sacramento, a não rejeitar a palavra, como as cidades do Evangelho, mas acolhê-la com humildade e compromisso. A tradição patrística ilumina essa memória com profundidade. Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, escreveu antes de ser lançado aos leões: "Sou trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes das feras para me tornar o pão puro de Cristo." Seu martírio, como o dos mártires brasileiros, não foi apenas morte, mas oferta, sacrifício, testemunho. A palavra mártir vem do grego martíros, que significa testemunha. Não é apenas quem morre, mas quem vive e morre por uma verdade maior que si mesmo. Catholicus. A liturgia da Igreja, desde os primeiros séculos, sempre uniu ao memorial da morte e ressurreição de Jesus a memória dos seus santos e mártires. Como afirma a Revista de Liturgia 79, o martírio apaga o pecado e garante a coroa da glória. Ele é equiparado ao batismo, até estimado mais do que este, porque o batismo não previne a fraqueza humana. Os mártires são considerados verdadeiros imitadores de Cristo, vencedores do pecado, intercessores poderosos. A veneração dos mártires é, portanto, uma expressão da fé viva da Igreja, que reconhece neles a presença atuante de Cristo. Concluindo, a fidelidade radical ao Evangelho é o testemunho vivo de amor a Cristo, mesmo diante da perseguição, inspirada na memória dos mártires que deram a vida por sua fé. Oração. Senhor da vida e da verdade, nós te louvamos pela coragem dos teus mártires, que não temeram a espada, nem o desprezo, nem a morte, mas permaneceram fiéis à tua palavra até o fim. Hoje, diante da memória de André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, nós te pedimos, desperta em nós a mesma fidelidade, a mesma coragem, a mesma entrega. Ensina-nos, Senhor, a escutar tua voz com reverência, como nos exortou o profeta Baruque, e a reconhecer nossas faltas com humildade, sem justificar o pecado, sem esconder a desobediência. Que possamos, como teu povo no exílio, voltar o coração para ti, e deixar que tua misericórdia nos restaure. Ajuda-nos a viver com coerência em um mundo que nos convida à indiferença, à superficialidade, ao esquecimento da cruz. Que não sejamos como Corazim e Betsaida, que viram teus milagres e não se converteram. Que sejamos terra fértil, onde tua palavra encontre abrigo e dê frutos de justiça. Dá-nos, Senhor, ações concretas, que valorizemos a Eucaristia como centro da vida, que defendamos a fé com mansidão e firmeza, que sejamos presença de paz onde há conflito, voz de esperança onde há desânimo, testemunho de amor onde há ódio. Que os mártires brasileiros nos inspirem a viver com propósito, a não negociar a verdade, a não calar diante da injustiça. Que seu sangue derramado não seja esquecido, mas se torne semente de santidade em nosso tempo. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome perdoai nossos pecados. E que, como Mateus Moreira, possamos proclamar até o fim: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.